Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Estão sofrendo muito mais com o frio, mas estão mais habituados ao inverno rigoroso do que nós aqui, né, Pedro? Quando eu jogava, Barreto, domingo assim, eu não peguei horário de 11 horas, mas a gente... Na base, não? Na base era 1h da tarde, preliminar. Pô. Aí quando a gente concentrava o jogo às 4, mas era aquele calor, domingão, verão, eu abria a cortininha assim, pô, tava sol, dava vontade de chorar. Imagina agora, né? Mas para amanhã, esse problema nós não teremos, né? Quem tem problema é o Domenech Torren para escalar o time do Flamengo. O Rafinha foi embora e o João Lucas se machucou no jogo em que estava ganhando a chance de substituí-lo. Aliás, uma coisa que eu costumo reparar muito em expressão facial de jogador, Pedrinho, o João Lucas estava muito mais aborrecido com a lesão do que propriamente sofrendo com a dor, né? Ele fez uma cara assim de não acredito que isso está acontecendo comigo, porque a chance estava ali, né? Porque o Rafinha, se permanece, era titular absoluto, sim, né? E com a saída, por mais que chegue o Isla, é uma oportunidade, ele está ali. E a chance que ele tinha era agora, porque o Isla já chega com moral de titular, vai entrar, vai pegar a camisa. E essa dúvida agora de quem colocar, quando ele coloca o René, que é um jogador, que é um lateral esquerdo e joga trocado. E ficou bem torto ali, né? Ficou muito torto e muda a dinâmica completa do jogo, né, Barreto? Sim. Porque ele já domina com o pé para dentro, né? Assim, ele já está na lateral, para ele dar um passe aqui já é complicado, porque o extremo já está na frente dele aqui, então a tendência dele é trazer o jogo para o meio. Sim. Então, assim, muda a dinâmica. E o Domi não tem tempo para fazer um ajuste na semana com mecanismos trazendo o René por dentro. Então, assim, é complicado a situação do Domi nesse momento. E Rodrigo Caio é opção descartada, até porque ele mostrou para o Domi que ele não ficou à vontade ali no jogo contra o Atlético Goianiense. Eu prefiro dar moral para o menino da base. Bota o Mateuzinho ali, dá segurança, a rapaziada vai ajustando com ele. E menino da base, porque agora não tem torcida, também é outro clima, né? Mas menino da base também gosta de entrar num clássico às vezes, né? O cara que tem personalidade, né, Pedrinho? Porque às vezes a gente quer aplicar essa receita para todo mundo e o processo não dá certo, porque tem jogador que sente. Mas você tocou um ponto importante. O processo antigamente, para você revelar, a gente que estava na base, a gente só sabia que a gente ia ter uma chance se o time principal tivesse ferrado. E esse é o pior processo para você ter oportunidade. Porque tem pressão da torcida. Eu entrei no Vasco, o Vasco estava com 6 derrotas consecutivas. Então, assim, 17 anos eu estava muito nervoso. E aí, quando o Flamengo vive uma fase maravilhosa que a gente tem aí de uma temporada passada, o início desse ano com títulos, um momento do grupo, o elenco experiente, né? Se você bota o menino, é muito mais fácil dele ter tranquilidade para desempenhar o papel do que um momento difícil, duro. As imagens que nós mostramos pedem um disclaimer, né? O Isla já chegou, já vestiu camisa, mas não vai para o jogo. Então aquelas dúvidas do Domi ali permanecem, Rafa. Você está com o Pedrinho, é melhor confiar na juventude do Mateuzinho do que manter o René torto pelo lado direito por 90 minutos? Sim, eu sempre acho que a improvisação ela abre um precedente perigoso para quem tem tão pouco tempo para adaptar o jogador, né? A escolha foi o René no primeiro momento, acho que muito por peso do jogo e por, enfim, ter um jogador mais rodado, mais experiente naquele momento. Mas pensando um pouco mais dentro dessa semana curta do jogo contra o Grêmio até a partida de amanhã, eu imagino que ele venha com o Mateuzinho. E aqui vem uma outra questão em cima do que o Pedrinho está citando, né? O último ano do Flamengo foi o ano mais vencedor, ou próximo do que eram aqueles anos do início dos anos 80. E o Flamengo não... Como um ano só, como um ano calendário, foi o mais vencedor, né? Porque teve Brasileiro e Libertadores no mesmo fim de semana. Foi um absurdo. Sim, sim. E a partir daí, eu acho que o Flamengo tinha uma geração extremamente talentosa e que gerou muitos recursos ao clube, foi muito bem vendido, inclusive, quando a gente fala do René, fala do Vinícius Júnior, o próprio Lucas Paquetá, um pouco antes. Mas se a gente for falar do time de amanhã, se o Mateuzinho jogar, ele vai ser o único jogador da base na equipe titular. E por mais que seja um momento de transição, em que isso pareça um pouco mais compreensível, dentro do trabalho do Jesus nessa temporada, o trabalho do Flamengo tem sido o de se desfazer de alguns jogadores
batendo idade profissional, depois do que fizeram no Sub-20. E a gente falou muito sobre o Palmeiras, quando o primeiro movimento era esse, né? De encorpar grupo de jogadores praticamente só com opções vindas de fora e abrir um pouco de mão de um trabalho que é de qualidade, feito na base do Flamengo, como era feito à época na base do Palmeiras. Então, eu acho que é algo a se debater, inclusive, e que mostra uma diferença. É uma diretoria extremamente vencedora, o trabalho do Marcos Braz, principalmente no futebol, é anos-luz superior ao que foi feito anteriormente. Mas acho que essa lacuna, essa questão, merece um debate um pouco mais amplo. A improvisação com 3 zagueiros, que se achou que ele ia fazer contra o Atlético Paranaense, né? Mas ele não fez. Jogou ali o Rodrigo Caio de lateral direito mesmo e deu tudo errado, né? Porque existem movimentos diferentes para você utilizar os 3 zagueiros, né? Você pode ter 3 zagueiros com 2 laterais fixos. Nesse caso, ele não teria lateral, ele teria que botar um extremo ali, que poderia ser o Vitinho, enfim. É difícil, a mecânica é diferente. Então, assim, ele já está sem tempo para fazer o que ele tem de ideia, né? Imagine ter que ajustar com 3 zagueiros alguns movimentos diferentes. É muito mais fácil ele, em algum momento do jogo, puxar o Ilharão para dentro, enfim, fazer uma saída de 3 se ele gosta da saída de 3, que não é muito, ele faz a saída de 3 com o goleiro, né? Ele não faz com o Arão. E o Arão demonstrou uma grande dificuldade nisso, né? Porque quando o Arão vinha com o Jorge Jesus, o Arão já vinha com o jogo de frente e os 2 zagueiros abertos. Agora quem está jogando de frente é o goleiro, o Daniel Alves, e o Arão veio de costas. E muitas vezes o posicionamento do corpo dele é errado. Diego, né? O Diego Alves, perdão. E o Arão de costas para receber a bola do Diego Alves sem saber onde está o adversário. Ele tem que vir de lado, justamente porque o movimento é diferente que ele está fazendo. Aí para o Domi mudar todo o processo e entrar com 3 zagueiros é difícil. Agora, nós tivemos uma sequência interessante aí nas primeiras rodadas do Brasileiro, né? Logo na primeira, o Sampaoli, com o Atlético, encontrou um jeito de jogar que quebrou a cabeça do Domi logo na chegada dele, né? Depois, o Atlético, quando estava 100%, foi enfrentar o Botafogo e o Autuori sacou lá um coelho da cartola, ninguém esperava aquela escalação, né? Que parecia super ofensiva, mas mesmo assim o Sampaoli reclamou que tinha gente demais dentro da área do Botafogo, mas foi uma resposta super interessante, arrojada que o Autuori arrumou para aquele jogo. Ficou o debate, né? Mas deu muitas chances ao Atlético, teve 3 bolas na trave, teve 70 e tantos % de posse de bola, 30 chutes a gol, mas para os 90 minutos deu o resultado de vitória. Só para passar a palavra para o Rafa, para a gente perceber que cada treinador ele tem alguns pontos positivos e outros que deixa a desejar. Na minha concepção, na minha humilde opinião, obviamente, respeitando o grande treinador que Sampaoli é. Ele faz, além das variações que ele tem tática, às vezes ele mexe com muitas peças. E assim, normalmente o jogador ele ainda não está habituado a esse processo. E mesmo na Europa, que às vezes você joga 3, 4 jogos e de repente você tem que sair um jogo, aqui ele está mexendo muito. Ele mexe muito com composição, ele mexe muito com função, ele mexe muito com titular e reserva. E isso eu acho que ele passa um pouquinho do ponto, na minha opinião. Ele passa um pouco. Mas será que fecha o ciclo agora, Rafa? O Domi surpreende o Autuori? Que aí fecha, né? Fecharia esse circuito aí. Por objetivo no campeonato, eu acho que bem ou mal, mais uma vez, seria o Autuori a buscar alguma alternativa ao Flamengo e não o contrário, né? Vai ser um desenho de jogo parecido com o que ele encarou, talvez com um volume menor, um ritmo menor, mas um jogo parecido, de posse de bola do Flamengo, disputado dentro do campo do Botafogo, e essas opções de proteção à própria área, de escape de velocidade. O Botafogo anunciou, inclusive, que liberou o Luiz Fernando, né, por empréstimo para o Grêmio. E ele foi importante no jogo de quarta contra o Atlético pela característica, pelo que é esse escape. O Luiz Henrique não ficou sobrecarregado para ser a única opção de saída. O Botafogo tinha opções de saída em velocidade pelos 2 lados e criou chances claras também em cima do que foi esse desenho do Autuori, que ainda tinha 2 jogadores por dentro de área, né? Ele usou pela primeira vez o Pedro Raul e o Babi juntos. Mas acho que parte dele, mais uma vez, qualquer tipo de iniciativa para modificar um quadro que deve ser o quadro do jogo amanhã, que é esse Flamengo ainda tentando, enfim, se adaptar ao que é essa transição. O que o Pedrinho citou, e a gente mostrou aí na confirmação no GE. Globo do empréstimo do Luiz Fernando. Eu acho que o Domenech também é um treinador, isso na primeira rodada contra o Atlético, por exemplo, ficou claro. Ele falou sobre não utilizar as 5 substituições e que isso tem um peso
até no que é a organização da equipe, mas ele também modifica muito funções dentro dos jogos. Modifica o desenho da equipe, não tem nenhum pé atrás com relação a isso. E o futebol brasileiro, eu acho o jogador brasileiro extremamente adaptável, porque, e lembro muito bem, Barreto, vou só abrir um parêntese aqui, uma vez a gente estava junto no Seleção Sport TV, do Sofá Vermelho ainda, e o Wallace Reis, o zagueiro do Flamengo, né, era nosso convidado, e falou que em uma temporada eles treinaram com 3 nomes diferentes no comando, 3 formas de defender, e aqui eu estou falando só de bola parada defensiva, 3 formas diferentes. Você tem a mista individual e a por zona, e cada treinador pensava de um jeito. E o jogador brasileiro tem que dar um jeito, de a cada passagem, a cada 3, 4 meses, mudou o comando técnico, de dar um jeito de dar uma resposta técnica ao que está sendo pedido. Eu acho o jogador brasileiro bem adaptável, só que há um tempo natural, e aí pensando em excelência, que é o trabalho que se espera no Flamengo, eu acho que os jogadores ainda estão pensando antes de agir, ainda estão hesitando em algumas tomadas de decisão. E isso tem cobrado um preço, até na intensidade que a gente fala, que o Pedrinho sempre cita bem, né? A questão... Você trabalhou, né, Pedrinho, no Flamengo e Grêmio no último meio de semana. E você falou sobre isso, a intensidade nas ações com bola, né? Ou nas ações sem bola, enfim, as intensidades nas ações dentro do jogo. E como isso no Flamengo parece um tanto emperrado, passa a impressão que o jogador corre errado, que o time não tem a mesma dinâmica anterior, porque há ainda uma tentativa de interpretar aquilo que está sendo pedido pelo novo treinador.